noite a todos, boa noite a cada um e a cada uma. Sejam todos bem-vindos nessa formação aqui auto-organizada pelo coletivo, aqui o Grupo de Ensino Religioso, que tem uma militância muito firme aí, né? Então, através do CADU, agradecer essa auto-organização. O que nós aqui do Sindicato de Contagem estamos fazendo é viabilizar, né? Mas é uma auto-organização aqui dos trabalhadores, aqui, os professores de ensino religioso. Sejam todos e todas bem-vindas. Eu sou Patrícia Pereira, estou aqui da coordenação, professora aqui da Rede Pública de Contagem, Rede Municipal, Rede Estadual. Atualmente aqui na coordenação do nosso Sindicato de Contagem. Estamos também aqui com o Ivanil Gomes, que é o professor aqui na rede também, o nosso coordenador de comunicação aqui do Sindicato de Contagem, o Maurício Fonseca, que está aí também. Maurício é da FUNEC, que é a Fundação de Ensino de Contagem, da Rede Municipal de Belo Horizonte, e é o nosso coordenador de formação aqui no Sindicato de Contagem. Sejam bem-vindas e bem-vindos os trabalhadores da Rede Municipal de Contagem, Rede Estadual, de Ouro Preto, sei que tem aqui de Itabirito, Ibirité, de outros estados também, né, professor? Todas e todas que estão aqui conosco nessa formação. Desde que começaram, né, teve a suspensão das atividades, nós temos feito esses espaços virtuais, que são espaços da gente se encontrar, né? A gente gosta tanto de aglomerar, né? Para nós, civilização tem a ver com aglomeração, já que nós não podemos aglomerar nesse momento presencialmente, então a gente está aqui aglomerando nos espaços virtuais, que possibilitam que a gente tenha gente de tantos espaços diferentes participando conosco. Então, essas formações a gente tem feito e que tem nos ajudado a superar esse momento. Tá? Gente, boa noite. Né? Com grande alegria, né, que, mais uma vez, eu posso colaborar aqui com o Sindicato de Contagem. Então, parabéns aí a Patrícia, né, o Maurício, o Ivanil, o Cadu, né, a Jussara, toda a coordenação que, né, valorosamente tem há muitos anos, isso tem vindo de coordenação em coordenação, né, tendo essa presença do ensino religioso junto ao Sindiúte. Né? Isso é muito importante para a nossa categoria, para os professores e para a comunidade educativa também. Então, gente, eu queria, minha primeira palavra, né, é mais ou menos parecida com isso que a Patrícia fez. Né? A minha blusa preta aqui, ela quer expressar o meu luto, né, por essa tragédia, né, que a gente está vivendo no país. Né? Uma tragédia que ela é sanitária, ela é econômica, ela é social, né? Em todos os níveis, o desmonte da educação, da saúde, do meio ambiente. Né? Então, é com muita tristeza que a gente, né, vê o país, né, que teve dias melhores voltar à fome, voltar, né, essa morte diária, né, e daqui a pouco devem sair novos resultados, isso já se tornou rotina, e essa fala da Patrícia foi muito interessante para mostrar que não são números, são pessoas, né? São rostos, né, sofridos que expressam a sua, às vezes, né, impotência diante, né, do descalabro que o país vive aí. Mas a minha segunda palavra é de esperança, né? É de resiliência. Eles não vão vencer, eles não nos vencerão. A gente tem que ter essa esperança, a gente tem que lutar, e o ensino religioso é isso, né? É feito de gente corajosa, né? Que contra tudo está aí firme, né? Dentro da educação, às vezes rejeitado pelos colegas de outras disciplinas, pelas direções, os horários de aula, a falta de material, né? A gente está firme. Então, eu acho que a resiliência é uma palavra fundamental, né, para a gente pensar, né, essa realidade. Né? Dias melhores virão. Né? Então, a gente tem que ter essa esperança, né, e essa atitude. Né?
Bom, gente, então, o tema é muito amplo, né? O ensino religioso, o currículo referente de Minas Gerais, a educação e a pandemia, né? Então, apesar, então, de todo esse contexto que a gente está vivendo atual, né? Mas que a gente está vendo desde o golpe, né, de 2016, a eleição do inominável, né, o pai da mentira. Eu acabei de postar nas minhas redes sociais agora uma curiosidade. É claro que a gente não pode usar isso. Depois procurem lá João, né, Evangelho de João 8,44. Parece que João está dizendo para a nossa realidade atual, né? Então, assim, é uma coisa muito curiosa. Deixa eu até abrir aqui, né, só para ler para vocês, né? Lógico que a gente não pode usar isso, né? O texto não é para ser usado nem para pessoas, né? Mas é muito curioso o que João, né, diz. Olha, eu quando li esse texto, eu pensei exatamente nesses negacionistas, no inominável, seus filhos e discípulos e esse desgoverno. O texto de João diz o seguinte: o vosso pai é o diabo, e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é o mentiroso, o pai da mentira. Então, quando eu, eu vi esse texto aqui, eu disse, não, eu tenho que colocar isso aqui, né? É uma associação, né, livre, a gente não pode usar o texto assim, mas é muito curioso, né, falar justamente do pai da mentira, que tem a cara de pau de vir para as redes sociais, né, ontem, né, em rede nacional, falar a mentira né, mais vergonhosa. Eu até fiz um texto, depois posso compartilhar com vocês, né, separando mais de 200 frases dele sobre a pandemia, né? Então, é interessante, né, e vou acrescentando a cada dia, né, novas. As de hoje eu não consegui ter tempo de colocar. Mas então vamos lá. Então, nós vivemos, né, apesar desse caos, né, a gente tem que colocar isso. Só mais uma outra ideia, né, que aí vale muito interessante para as nossas aulas. Acho que muita gente se lembra daquela fábula do Esopo, que os irmãos Grimm, né, acabaram eternizando, que é o pastor e o lobo, né? E a conclusão da fábula é a seguinte: na boca do mentiroso, até o que é certo é duvidoso. Então, de tanto mentir, né, até o que é certo é duvidoso. Bom, então, eu queria começar pelo fim, queria começar pela pandemia, depois a gente vai tratar do ensino religioso, currículo e a educação. E eu queria começar, gente, aplicando aquele tetragrama organizacional do Edgar Morin. Edgar Morin, que esse ano, né, dia 8 de julho, né, completa 100 anos. E a gente não pode esquecer que este também é os 100 anos de Paulo Freire, né? Então, o Brasil inteiro está comemorando, está refletindo sobre Paulo Freire, o nosso grande pedagogo, a nossa referência, né, fundamental na educação. Então, gente, existe para a gente aplicar, então, esse tetragrama, o Morin fala que o tetragrama ele é composto de 4 elementos: ordem, desordem, interação e reorganização. Só que o Morin nos leva a pensar que a gente não pode pensar o tetragrama, ordem, desordem, interação e reorganização, como se fossem prateleiras, como se fossem coisas segmentadas, né? Eu tenho provocado meus alunos nas aulas, né, a analisar qualquer realidade, a violência, a política, a economia, o meio ambiente, a pandemia, usando as 4 categorias. E a tendência, porque a gente foi formado por uma escola, né, cartesiana, que fragmenta o conhecimento, o saber, né, de pensar que antes a gente estava na ordem, aí veio a pandemia, a desordem, surge a interação e a reorganização. Não, isso não está certo, não. Essa pandemia ela é fruto de uma ordem econômica, uma ordem de desigualdade social, né? Uma ordem de irresponsabilidade humana com relação à natureza, a invasão dos nichos ecológicos, a destruição desse processo. Então, essa desordem, na realidade, é uma ordem.
assim como a violência, né? Assim como a política, assim como nossa situação econômica. Então, isso não é desordem só, é a própria ordem, né? E as interações estão aí, né? Ou seja, por que a pandemia? Né? A natureza, ela reage, ela se produz, né? Há um livro muito interessante, né? De um curso que a gente trabalhou na universidade agora, A História da Humanidade, dá para ver? A história da humanidade contada pelos vírus, né? E aí a gente vai perceber que o HIV, por exemplo, ele já estava na África, lá na década de 30, no Congo, na medida em que a exploração, as mineradoras, etc., fizeram com que trabalhadores vivessem muito mal, tivessem que comer animais silvestres para sobreviver, né? Então, ali começou, o primeiro vírus está ali. Ele demorou 50 anos para chegar na década de 80 e fazer a tragédia que o HIV, né, fez e faz, né? E ainda até hoje nós não conseguimos achar, né, uma cura para isso, né? Agora conseguimos uma vacina para o coronavírus, né? São mais de 5.500 coronavírus, né? Alguns não são letais, mas a gente não sabe. E por que nós somos irresponsáveis, e no Brasil principalmente, é que hoje o Brasil é uma ameaça internacional. Nós somos um laboratório de criação de cepas. Por quê? A gente não fez o que a gente devia fazer. Era para ter lockdown total, cercar em casa isso. Aí o pessoal diz, não, mas e economia? Gente, o Estado existe, é nesse momento, né? Aí o pessoal, mas não pode comparar o Brasil com outros países. Não, nós temos condições de fazer isso sim. O problema é que não tivemos coragem de fazê-lo, né? A Inglaterra, por exemplo, mesmo Israel, peguem vários exemplos aí, né? A Inglaterra, na hora que começou o processo novamente do crescimento, né, o ministro ficou lá na dúvida. Aí o que aconteceu? O comitê científico foi para a TV, para a mídia, e falou: ó, não quer fechar, não? Não quer parar, não? Então, daqui uma semana vai ser assim, daqui 15 dias, daqui um mês. E aí o pessoal se assustou, e aí decretou. Agora, em março, é que está começando lentamente a abertura. Só que eles já vacinaram 40% ou mais da população, né? 40%. Nós não, nós rejeitamos todo fechamento. O inominável, né, não usava máscara, aglomerava, falou que é gripezinha, né, zombou das pessoas. Né? Então, veja, essa pandemia, né, ela é fruto dessa desarticulação. Só que isso gera interações. Né? A gente está interagindo, o próprio vírus está interagindo com isso, ele se fortalece, ele tenta se superar. Então, ele tem hoje uma cepa mais contaminosa, mais mortal, né, que atinge jovens, né, atinge crianças, e tem gente querendo abrir escola. Tem gente querendo abrir escola, né, sem ter ainda vacinado os professores, sem ter tudo isso. É uma tragédia para a educação? Não tem dúvida, é um prejuízo. O que essas crianças e adolescentes estão vivendo, sofrendo, é enorme. Né? Nós vamos depois tratar disso. Né? Então, veja, a pandemia mostra isso. Agora, a gente tem que se reorganizar. Está aqui a gente fazendo uma live. Né? Não sei, aqui já somos, né, quase 50 pessoas, gente do Espírito Santo, gente, né, de várias cidades, né, Itabirito, Mariana, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Poços de Caldas, não sei mais, Mariana, não sei mais quantas cidades estão aqui. Então, veja, a gente se reorganiza. Né? Hoje a gente está num patamar diferente. Né? A gente está precisando se reorganizar enquanto solidariedade, porque tem gente passando fome. Né? Então, várias centrais, centrais de favela, uma série de movimentos, sindicatos, né? Vários coletivos estão aí, né, se mobilizando para conseguir colocar uma cesta básica, né, um prato de comida, né, na casa dessas pessoas. Por quê? O Estado nosso, ele é muito bom para ajudar os bancos. Né? Ou seja, no primeiro início, no começo dessa pandemia, né, os bancos receberam 1,2 trilhão, sem falar nada, sem medida provisória, sem nada. Ninguém nem prestou atenção. Agora, para ajudar o povo, aquela dificuldade, vai no Congresso, é igual a mentira recente agora da PEC 186. Não precisava de PEC para o auxílio emergencial, essa, né,
miséria de 175.350. Bastava um decreto. Mas por que PEC 186? É porque no meio da PEC passaram uma série de interesses. A gente tem que abrir a PEC e ver lá quem ganhou com isso, né? Como é que o sistema financeiro ganhou com esse processo. Né? Então, gente, agora, né, a gente tem que se reorganizar. Então, eu acho muito interessante usar essas 4 categorias do tetragrama organizacional do Morin: ordem, desordem, interação, reorganização, para a gente poder interpretar a nossa realidade. A mesma coisa a violência. Veja como é que cresce a violência, feminicídio e tudo, racismo estrutural. Né? Isso não é a desordem, isso é uma ordem social de desigualdade, uma ordem econômica, uma ordem política, uma ordem de organização da vida, dos costumes, da moral. Né? Então, essa é a situação que provoca essa situação. Então, eu queria começar, então, dizendo isso, né, da pandemia. Né? E agora pensar, por exemplo, né, a partir de um outro autor, Koselleck. Koselleck ele é um autor que construiu um conceito muito interessante, que é de consciência histórica. Né? A gente poderia dizer o seguinte, que todo ser humano ele é um ser histórico porque ele existe, né? Ele vive. Mas nem todo mundo tem consciência histórica. E a consciência histórica é a troca, é a relação de 2 coisas: o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. O que é o espaço de experiência? São as vivências, experiências, né, que a gente tem, a memória que a gente guarda, né? Ou tudo aquilo que a gente chama de passado. Isso é o espaço de experiência. Já o horizonte de expectativa é o contrário. São sonhos, projetos, ou aquilo que a gente chama de futuro. Né? Então, a consciência histórica ela nasce dessa relação. Por que eu estou colocando isso? Porque, gente, é fundamental no processo educativo e o nosso espaço, enquanto educadores de ensino religioso, trabalhar a dimensão da cidadania. Está lá, né? No artigo 33 da LDB, né, da Lei 9.475, que atualizou, né, o artigo 33 da LDB. Né? Ou seja, o ensino religioso é fundamental para a formação do cidadão. Está lá na nossa lei, né? Na nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional. Né? Então, veja, faz parte da cidadania que o nosso educando ele reflita sobre a sua condição de historicidade. Né? Porque todo mundo faz história, consciente ou não. O cara que não faz nada, ele está fazendo a história de não fazer nada. O cara que é indiferente, ele está fazendo a história da indiferença. O cara que é omisso, ele está fazendo a história da omissão. Agora, quando a gente tem a consciência histórica, aí a gente pensa, né, o seguinte: que passado é esse e que futuro que eu quero? Porque, gente, a consciência histórica ela só acontece na única coisa que existe. A única coisa que existe é o presente. Só que o presente não se explica nele mesmo. Não é aproveitar o agora, curtir o momento, carpe diem. Não. O presente é a síntese do espaço de experiência e do horizonte de expectativa. Né? Veja, nós estamos vivendo o caos hoje. Estamos, um caos sanitário e econômico. O que a gente fez no passado, no ontem, para a gente estar vivendo essa realidade? A maioria dos brasileiros colocaram um capitão terrorista para ser presidente, uma pessoa que foi retirada do exército por ter planejado um atentado terrorista. Ainda foi reformado, ainda recebe até hoje do exército. Foi deputado durante 28 anos, não fez nada. Né? Viveu com rachadinhas, ele e a família. Preferiram esse sujeito do que um professor que foi ministro da Educação, que foi prefeito da maior cidade brasileira e bem avaliado. Gente, nós estamos vivendo as consequências dessa escolha. Então, toda escolha humana, gente, ela tem implicações. Quando os americanos escolheram Bush, vai ver a história que deu. Você vai ter invasão do Iraque, uma mentira de que eles tinham armas de destruição em massa. Você vai ter a maior crise econômica da história, depois de 29, a crise de 2008. Você vai ter o atentado do 11 de setembro lá e todo o sistema de controle que eles criaram. Vocês devem estar ouvindo aqui essa aula aqui, essa live aqui, né?
Mas, veja, criou tudo isso, são consequências. Né? Então, veja, o problema é que nossa cultura, e aí nós, educadores do ensino religioso, juntamente com os nossos outros colegas da literatura, do português, da história, da geografia, por isso que é importante ter um projeto pedagógico na escola, um diálogo entre as diversas disciplinas, né? A gente tem que buscar a interdisciplinaridade, mas também buscar ir além na transdisciplinaridade. Porque aí a gente começa a perceber isso. Né? Eu tenho que chamar a atenção dessa questão, né, dessa memória. E a maioria das pessoas vivem, parece que, uma amnésia histórica. Gente, é absurdo imaginar a reeleição desse nominável? O que vocês acham? Aparentemente, a gente até gela, treme, né? Lutarei para que isso não aconteça de jeito nenhum. Mas como muita gente, né, sofre amnésia histórica, parece, são manipulados, e aí, João, existem vários grupos religiosos que manipulam as pessoas. Né? Existe um vídeo, né, de líderes religiosos falando da Covid, não sei se vocês já viram, né? Aparece o Malafaia, aparece Edir Macedo, existe o Valdemiro, essa turma toda dizendo que é o capeta, etc. Mas o Edir Macedo vai tomar vacina. Ele fala que é o capeta, mas deixa eu me salvar aqui, pelo menos nisso. Vendo em feijão que cura, né? E por aí afora. Né? Então, veja, eu tenho que ajudar, né, esse educando a descobrir a sua consciência, ir atrás das fontes, se conhecer, conhecer o mundo. Né? E ele faz isso mediado por isso, pelos colegas, pelo mundo. Como Paulo Freire dizia, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. A gente se educa nessa dinâmica, nessa relação. Né? Então, veja, quando eu penso presente, então é o ontem. O que é o futuro? O futuro é o agora. É aquilo que eu estou fazendo agora. Eu quero ser um bom educador do ensino religioso, o que eu estou fazendo agora? Quer dizer, tem uma turma aqui refletindo. Né? Então, veja, o futuro começa agora, com as escolhas, com as decisões, sabendo que toda escolha é imperfeita, né? Que a gente nunca vai conseguir a total perfeição, né, das coisas. Né? Então, veja, nós estamos aqui vivendo esse momento, né, de desmonte das coisas públicas. Né? Eu queria só dar um exemplo para ver como é que a memória histórica é uma questão complicada. Eu tenho certeza, vamos ver aqui se alguém pode responder, ligando o microfone no chat aqui, quantas refinarias o Brasil tem? Refinarias de petróleo. Alguém tem ideia? Me parece que são 5... São 13, Vanil, são 13. 13. Quantas nós já vendemos? Entregamos a preço de banana. Aí você acertou, Ivanil. A gente já vendeu 8. Só temos 5, então. Sobrou 5, Ivanil. Sobrou 5. Nós produzimos 90% do petróleo nacional. Nós temos, olha a riqueza, 90% do nosso petróleo está aqui. E a gente está exportando óleo cru e importando gasolina e gás. Entende? Por isso que está quanto gás, por isso que está quanta gasolina. Né? Agora, veja, toda empresa estratégica de energia, de água, de petróleo, gente, são estratégicas econômicas no país. Você não pode entregar para a iniciativa privada, porque não é interesse. Agora, por que a gente, apesar de tudo, a gente vive na situação aqui? É porque desde FHC, a Petrobras foi colocada na Bolsa de Nova York. Então, quem dirige, quem dita as regras é o mercado, é os acionistas. Por isso que, quando teve, né, o golpe aqui, a Petrobras teve que pagar uma fábula para a Bolsa de Nova York, porque os acionistas entraram com a ação que ela perdeu, né, ela não investiu direito, etc., por causa dessa situação. Né? Então, veja, a gente não tem ideia. Né? A gente não tem ideia de que, por exemplo, ninguém aqui dessa turma, eu não sou, ninguém é a favor de corrupção. Nós temos que combater a corrupção. Mas quando você cria, né,
E olha que quem criou as condições de existir toda essa transparência e investigação foi o governo Lula e o governo Dilma. A Dilma assinou, né, a lei da transparência que possibilitou essa questão da Lava Jato. Gente, vocês têm uma ideia, o prejuízo de empresa da Lava Jato foi de 172 bilhões. Gente, dá não sei quantas vezes Mensalão e Petrolão junto. Sabe quantos empregos foram retirados? 4 milhões de empregos. Isso, a grande maioria não tem acesso. Porque quem tem acesso, por exemplo, à TV, assiste, por exemplo, pegar um exemplo aqui, né? Só para dar o exemplo. Você assiste, por exemplo, Globo News, você vai ver Jornal Nacional, é outra coisa. É um jornal para uma classe, talvez mais crítica, e uma para o povão. E ali você passa qualquer coisa para enganar as pessoas. Mas eu estou entrando nisso aqui, gente, para dizer o seguinte, né? Nós estamos vivendo agora, com essa pandemia, né, uma situação muito complicada na educação, né? Uma incompetência do Estado de cuidar, né, dessa exigência básica. A gente passou, tivemos aprovado o Fundo Nacional de Educação, quase quiseram mexer nele para emergencial, né? Mas, veja, é muita incompetência do Estado, né? Por exemplo, né, a falta de material didático para as crianças e professores, né? O problema de acesso aos meios digitais. Tem família que não tem nem habitação direito, como é que vai ter acesso, né, a meios digitais? Né? Nem professor, bons equipamentos, às vezes nem acesso à rede, né? Despreparo dos próprios, o Estado não cuidou do preparo dos educadores, né, com meios adequados para essa educação digital. Lógico, as escolas particulares fizeram isso, né? Ou seja, no dia seguinte que decretou o isolamento, a PUC já estava oferecendo. A rede privada ela é rápida, tem recurso para fazer isso, né? Depois, o seguinte, nós estamos vivendo uma situação que vai ser difícil a gente tirar o atraso, né, no campo educacional dessas crianças, adolescentes, recuperar o prejuízo, né? Veja, e a gente está vivendo aí essa situação, né? Vocês terem uma ideia, né, nós estamos vivendo hoje uma situação no MEC e na CAPES também, de uma proposta, né, de teocracismo religioso. Tanto o presidente, né, o presidente da CAPES quanto o ministro da Educação, né, são radicais, né, religiosos, fundamentalistas. Então, o que eles estão fazendo passar? Além de, por exemplo, de não ter aplicado 80, né, bilhões ano passado, fazem isso. Assim como fazem com a saúde. O Zema, o estado de Minas, gente, eu fico impressionado como é que ele tem coragem de ir para a TV e dizer que Minas é o estado que menos morte teve no Sudeste. Gente, Minas está batendo recorde, é o quarto, ele está com uma taxa de 97,5 em 100 mil. Né? Então, veja, foi o estado que menos investiu em saúde em 2020. Isso é o novo que governa esse estado. Né? Isso é o novo. Né? Mas, gente, esse cara o povo mineiro colocou lá. Né? Então, veja, gente, tem jeito de recuperar essa memória histórica? Tem. É um trabalho longo, de longo fôlego. E a gente não vai conseguir sozinho, só como educadores de ensino religioso, com uma aula por semana, em, às vezes, horários, às vezes, terríveis, né? Já tiraram a possibilidade dos anos iniciais, então a gente fica só nos anos, né? E assim mesmo, né, sem concurso, uma dificuldade enorme, ou quando tem concurso para chamar, e os problemas de designação. Né? Todo ano aquela peleja, aquela situação difícil em todos os sistemas quase que a gente está vivendo. Então, veja, essa é a situação, né, que eu acho que, em primeiro lugar, a gente vai se pô, Paulo, mas então não tem saída, essa visão é muito pessimista. Será que, né, não dá para a gente pensar a realidade de uma outra maneira? Né? Então, gente, assim, à primeira vista, a gente vai dizer a situação é muito desafiante. Mas desde quando foi tranquila para professor de ensino religioso? Me digam. Desde quando foi? Nunca. Sempre foi muito difícil. Né? Agora, eu quero chamar a atenção do lado positivo. Então, temos que recuperar, e aí vem o horizonte expectativa. Né? O horizonte expectativa, veja, eu posso mudar
o espaço de experiência da consciência histórica através de aula, material, filme, teatro, né? Ele pode trabalhar essa dimensão. Agora, como é que eu transformo o horizonte de expectativa de quem não tem esperança, hein? Qual que é o milagre? Como é que eu transformo o horizonte de expectativa de quem não está acreditando, que não está vendo luz no fim do túnel? Gente, não adianta dar um cursinho de esperança, fazer uma pós-graduação de esperança. Não vai dar. Como é que eu faço? É quando eu começo a ver um montão de coisa que está acontecendo que está dando certo. Então, a gente tem que aprender a valorizar isso. E o que deu certo ultimamente que a gente nunca teve? Gente, primeira coisa, nós estamos na Base Nacional Comum Curricular. Nunca estivemos. Né? Depois foram criadas diretrizes curriculares nacionais para formar o professor básico dessa área. Nunca teve. Né? As únicas diretrizes que a gente tinha é o PCNER, que o FONAPER criou lá em 97, né? Que protocolou isso no MEC, mas o MEC nunca deu bola. Né? Então, agora, em 2017, nós estamos integrados à BNCC. É o paraíso? É a melhor base? É a melhor proposta? Não, gente. Não é. Poderia ser melhor, sim, mas a gente agora está integrado. A gente ganhou uma cidadania que a gente não tinha. Né? Aí depois nós temos diretrizes curriculares nacionais, né, para a formação do professor. Isso é muito importante. Né? Depois tem uma terceira coisa que, às vezes, muita gente não sabe. Né? Aliás, antes aqui, nós temos nosso currículo referência de Minas, né, em 2019, né, o nosso currículo referência. E agora, no finalzinho de 2019, né, porque quando foi aprovada a BNCC, né, a Resolução 02 de 2017, já em dezembro, ela colocou no artigo 23 que o Conselho Nacional de Educação ia discutir se o ensino religioso continuaria como uma área própria de conhecimento, como determinava a Resolução 07 de 2010, ou se a gente se integraria às ciências humanas. Gente, e aí o Conselho Nacional de Educação aprovou que o ensino religioso hoje está integrado às ciências humanas. Já não somos uma área isolada própria, que às vezes é motivo de chacota. Tudo bem, vai ter colegas nossos que não nos querem, mas eles vão ter que nos engolir. Né? Vai ter colega, talvez, da história, da geografia, que vai fazer cara feia. Né? Sim, agora o ensino religioso faz parte das ciências humanas. Gente, nada é melhor, ótimo, é isso mesmo. Nós fazemos parte da formação humanista, cidadã, né, dos nossos jovens, crianças, adolescentes. Né? Então, desde 2019, né, foi integrado essa questão. Então, gente, isso é o motivo, né, de muito otimismo que a gente pode ter. Depois, tem uma série de outras razões. Né? As entidades, né, os eventos que têm sido construídos. O FONAPER fez 25 anos, né, fez um montão de live comemorando. Tem surgido uma série de movimentos. Por exemplo, aqui em Minas, né, criamos a Associação de Docentes de Ensino Religioso e Ciência da Religião. Inclusive, hoje eu tive a felicidade de ir no Correio colocar já o material para terminar o registro da ata e do estatuto. Nós criamos em 31 de outubro de 2020, mas essa burocracia cartorial não é fácil no Brasil. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu acertar tudo, né? A questão lá do CNPJ, então agora falta assinar e entrar no cartório. Então, veja, a gente tem que ler um lado positivo. Olha aqui o coletivo de contagem, como é que provoca Minas Gerais, gente de vários lugares, até de outros estados. Então, parabéns a isso. Então, a gente tem que olhar isso positivamente. Isso dá esperança para a gente. Né? Agora, quando a gente coloca isso, gente, a gente não quer tirar problemas que existam. Falta concurso, né? Problemas de designação, né? Ausência dos anos iniciais. Né? Essa questão da formação básica e continuada ainda é um problema sério, né, porque são poucos cursos. Né? Em Minas tem Juiz de Fora e Montes Claros quanto graduação.
A gente tentou criar aqui na PUC Minas, né, até com um valor até adequado, mas não conseguimos número de pessoas suficiente. Né? Falta material de apoio, falta material didático, né, para a gente, né, poder ajudar. Aí você vai vendo, né, como eu falei, ordem, desordem, interação, reorganização. Tem um montão de gente produzindo material. Né? Então, veja, as pessoas não há buraco, não há vazio, alguém ocupa esse espaço. Alguns é de chorar. Né? Tem proselitismo, tem de tudo. Né? Então, veja, eu acho que a gente vai ter que trabalhar nisso. Né? Mas, veja, um lado positivo, né? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, né? A gente produziu 4 lives, né? 4 webs conferências, né? Estão lá na Escola de Formação do Estado, porque a gente tem que ocupar esse espaço junto à secretaria. A gente não pode deixar esse pessoal fazendo o que eles querem, não. A gente tem que ficar junto ali. Vai conseguir tudo? Não. Eu acredito que a gente, pelo diálogo, né, pela resiliência da gente, a gente tem que ocupar esse espaço, né, e avançar. O pessoal pede, queremos livro didático. Ótimo, mas que livro didático? Nesse contexto atual, tem até medo. Nessa visão teocrática, né, proselitista, fundamentalista, eu tenho até medo de produzir algum livro didático obrigatório aí. Né? Então, a gente vai ter que pensar como que a gente vai ter que fazer. Isso que a gente está fazendo aqui hoje. Formações continuadas, né, grupos. A gente tem que criar esse espaço de formação continuada. Né? Bom, eu não sei. A primeira questão que a gente tem que partir de um princípio. O ensino religioso ele parte de uma educação libertadora. Né? Ou seja, não é uma educação que instrumentaliza, que ideologiza, que manipula o educando. Ou seja, é uma educação que trata, né, os educandos como sujeitos e que educador e educando estão aprendendo, estão ensinando. Né? Não é só o educador. Né? Isso não é teoria, não. A gente aprende o tempo inteiro. Né? Se a gente se abre essa possibilidade e se nosso educando percebe esse espaço de envolvimento e participação, se ele é sujeito, a educação ela é efetiva. Não é uma educação bancária, como Paulo Freire dizia, em que eu vou lá para receber depósitos de conhecimento. O problema é esse, né? A gente tratar o outro como sujeito, né? Efetivamente. E aí, gente, essa visão de educação coloca que o educando é central. A centralidade é no educando, não é no programa, não é na MNCC, não é no currículo referência de Minas Gerais. Qual é a realidade de educandos que eu tenho? É com aquela realidade que eu vou trabalhar a partir dessa situação. Veja, isso aqui não é um populismo pedagógico, dizer, então você vai jogar fora o programa. Não, eu tenho um programa. A BNCC tem, o currículo referência de Minas Gerais tem. E uma das coisas mais importantes que está na BNCC e no currículo de referência é um dos últimos parágrafos lá. Diz o seguinte, esse é um dos modos possíveis de articular. Né? É um dos modos, existem outros. Né? Uma coisa é trabalhar em Joatuba, outra coisa é estar em Montes Claros, outra coisa é estar em Poços de Caldas, né? Em Padre Carvalho, em Mariana, em Itabira, em Sete Lagoas. Cada realidade é diferente. Eu vou ter uma comunidade, quer dizer, quilombola, que tem povos originários. Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu não posso seguir agora programa 2.1. O mundo está acontecendo, eu estou preocupado com 2.2. Né? O mundo está aí dando, né, a sua volta, eu estou preocupado com o programa. É claro, gente, isso vai exigir, então, um educador que esteja preparado, que leia, que estude, para começar a fazer, como Paulo Freire dizia, a leitura do mundo. Qual é a leitura de mundo que eu faço? Né? Gente, eu dou esse exemplo, que a primeira coisa que eu fiz quando comecei a lecionar foi assinar um jornal. Na época era impresso, né? Hoje já não tem nem mais jornal impresso, eu continuo a assinatura, né, no jornal online. Eu não entro para a sala de aula sem saber o que está acontecendo no Brasil, em BH, no mundo. É a leitura do mundo. Né? A leitura da palavra, quando acontece a leitura do mundo, ela ganha significação. Então, tratar o outro como sujeito é tratar o outro como diverso, diferente de mim. Né? É como a Jaqueline gosta disso, né? É ver a alteridade, ver o rosto.
o rosto, a identificação do outro, né? Só que olha aqui como é que é interessante essa noção de sujeito para Morin. O Morin coloca que existem 4, né, principais princípios na noção de sujeito. O primeiro é a identidade. Eu não estou aqui, que eu guardei, eu podia ter mostrado aqui para vocês uma foto minha com 7 anos. Se eu mostrasse a foto para vocês, certamente vocês perguntariam quem é. E eu responderia, sou eu. Mas devolveria a pergunta para vocês, sou eu? Veja, se eu mostrasse para vocês uma foto minha aos 7 anos, né, vocês, quem é? Eu dissesse, sou eu. Mas agora eu vou com uma outra pergunta, sou eu? Alguns podem dizer, era você aos 7 anos, etc. Claro, gente, eu me identifico com essa criança que eu fui, né? Meu rosto, minha maneira de ser, eu era, né, saradinho, né? Hoje eu sou obeso, diabético, hipertenso, né? Então, veja, eu já não sou mais esse corpo, né? Mas veja, até biologicamente há uma identidade. Se essa criança de 7 anos tivesse, né, tirado o sangue dela, ficasse bem guardadinho, bem, né, condicionado, e devolvesse para o meu corpo diria, oh, você ir de volta, quanto tempo? O meu corpo reconheceria que aquele sangue é meu. Então, biologicamente, há uma identidade. Mas uma identidade, segundo o princípio, que muda o tempo inteiro. Eu não tenho mais aqueles sonhos que eu tinha quando criança de 7 anos. O meu corpo já mudou 9 vezes, porque de 7 em 7 anos a gente muda, né, as nossas células, então já mudou 9 vezes, daqui a pouco vai ser a 10ª vez na mudança aqui, né, das minhas células. Então, veja, há uma identidade e há, ao mesmo tempo, uma diferença, né? Terceiro princípio, uma exclusividade. Quando eu digo eu sou eu, ninguém pode usar isso e falar no meu lugar, só eu. Ninguém pode dizer sou eu, né? Só eu, em relação a isso. Eu sou único, eu sou singular, eu sou próprio, né? Eu sou diferente de todos, de tudo, né? Então, terceiro princípio, a exclusividade. Agora vem o quarto princípio, a inclusividade. Gente, quando eu estou fazendo aqui com vocês essa reflexão, quem é que está falando aqui na minha voz? Quem é que está falando junto comigo aqui? Quem que vocês acham? Dá uma olhadinha ali para trás. Quem é que está falando junto comigo? Todos aqueles que me ensinaram, que eu li. Então, não existe só eu, existe um nós. 4 princípios: a identidade, a diferença, a exclusividade e a inclusividade, né? Então, veja, na hora que eu me encontro diante de um educando, né, ali tem uma pessoa que tem uma identidade, mas uma identidade que se transforma. Uma identidade que é única, mas que não é só exclusiva, é inclusiva, envolve a família, a comunidade, a família, os colegas, né? Então, olha que visão interessante, né? Por isso que o Morin é conhecido como pensamento complexo. Tem um livro dele muito interessante, né? Chama A Cabeça Bem Feita, né? A Cabeça Bem Feita. E ele diz lá, repensar a reforma, reformar o pensamento. E ele diz, né, repetindo aquela célebre frase do Marx, quem educará os educadores? Né? Quem educará os educadores? Então, se a gente quer reformar o pensamento, a gente tem que reformar os educadores, né? A gente quer mudar a escola, a gente tem que mudar os educadores. Então, por isso que a formação continuada ela é tão importante. A gente não pode parar, né, de ter essa dinâmica desse processo. Então, gente, a centralidade do educando, né, a centralidade do educando, do sujeito, é essa educação libertadora que a gente quer construir. Uma educação construtora da cidadania. E aí é com muita tristeza eu vejo todo o movimento, por exemplo, do MEC, indo na direção da escola em casa. Eles não querem que a criança saia. Agora tem esse negócio de, né, ensino remoto, vão acabar com esse negócio de levar a criança para a escola, vão ficar tudo em casa, sob o controle da família, seguindo esse modelo americano. Eles têm medo do diferente, medo do coletivo, né? Eles querem que haja o controle, né, da criança nessa perspectiva, né? Então, veja, a centralidade do educando, né, para que a gente tenha uma escola libertadora. Agora, então, aí nós vamos ter que ter um desafio enorme nesse processo, né?
é que nós, educadores do ensino religioso, e aí agora nós temos, né, a, a, as DCNs, da licenciatura de Ciência da Religião, então a gente tem que começar a ter cursos de Ciência da Religião para que se possa implantar também, né, a modalidade dessa formação continuada. Por exemplo, né, uma segunda licenciatura. Ah, Paulo, eu fiz História, eu fiz Letras, eu fiz Pedagogia, eu fiz Ciências Sociais. Tem uma segunda literatura? Sim, as DCNs aceitam que haja uma segunda licenciatura em Ciência da Religião. E não é longa, é 1.200 horas. Né? Você pode aproveitar muitas disciplinas que você fez, né, na sua graduação. O problema é que a gente tem que começar a ter a graduação de Ciência da Religião. Eu já tentei 2 anos, né, 3 anos, de começar na PUC. Né? É particular, é pago, mas a gente conseguiu um valor que é apertado, eu sei, né, que era de R$ 350, né, mas não conseguimos o número de alunos, e era todo online, virtual, porque presencial muita gente não poderia. Não conseguimos, né, montar uma turma para esse processo. Mas tendo o curso de Ciência da Religião existindo, pode existir, então, a segunda licenciatura. Né? Então, veja, e aqui uma questão importante para a formação do professor de ensino religioso. Muita gente acha que basta eu ter formação em ciência da religião e aí eu caio na escola. Gente, a minha posição é muito clara, e de vários colegas meus que trabalham, né, nessa perspectiva, como o grupo de pesquisa, o Redeclide, professora Gisele e tantos mais, né? A gente passa da seguinte perspectiva. O educador de ensino religioso tem que ter os pés firmados em 2 bases muito importantes. Uma, eu considero, e não considero que é a melhor delas, né, dentro dos cursos de formação, que é a ciência da religião. Veja que o nome é plural, ciências, é um campo disciplinar. Né? Então, te abre um universo de questões. Mas muita gente acha que, então, se eu fiz ciência da religião, agora eu vou transpor didaticamente o que eu aprendi para a sala de aula. Gente, não é assim. Porque o outro pé tem que estar na educação. Então, é um pé na ciência da religião e um pé na educação. Nós somos educadores, é uma licenciatura. E, então, a gente tem que ter uma boa e grande formação pedagógica, né? Didática, a psicologia da educação, né? A filosofia da educação, metodologia. Né? Veja, eu não posso simplesmente estudar história comparada, sociologia da religião, antropologia. Agora eu vou transpor isso didaticamente para meus alunos. Não é assim. Né? Por isso, gente, que Minas tem uma história, né, e que parece que alguns sofrem de amnésia histórica e querem esquecer essa história. Gente, a grande virada de 180 graus no ensino religioso no mundo, não é só no Brasil, não, aconteceu em Minas Gerais, em 1974. A pessoa está viva, tem 90 e tantos anos. Chama-se Wolfgang Grün. Ele foi o primeiro a distinguir ensino religioso não é catequese, ensino religioso não é doutrinação. Catequese, doutrinação é coisa de religião. Na escola, o ensino religioso escolar vai educar uma dimensão humana. Na falta de uma melhor palavra, ele chamou a essa palavra, né, baseado num teólogo alemão, de religiosidade. Não foi muito infeliz essa escolha, não, foi até própria, porque a gente designa, né, as palavras com esse sufixo "dade" como características humanas: afetividade, sexualidade, né, historicidade, afetividade, intersubjetividade, e aí vem religiosidade. Mas o que é a religiosidade como objeto do ensino religioso? É essa dimensão que quer educar as pessoas para os sentidos da vida. Para os sentidos da vida. Não é um sentido só. Os sentidos da vida. Gente, um dos sentidos possíveis da vida é a religião, mas não é só a religião. Eu tenho que conviver hoje com pessoas, com alunos, com estudantes, com famílias que são agnósticas, que são ateias. Então, veja, por mais que culturalmente seja importante, e é importante, para a convivência, para a tolerância, para a sociedade de paz, que a gente conheça a diversidade religiosa, gente,
O ensino religioso não é só ficar ensinando religião. O buraco é mais profundo, o horizonte é mais amplo. Começa por mim mesmo, eu saber quem sou eu, o ser humano. Pensar, refletir sobre isso. Aí, veja, tem toda uma base filosófica e antropológica. Por isso, as ciências da religião te ajudam nisso. Mas não existe só isso, existe também, eu vivo coletivamente numa sociedade, numa família. Olha aí a dimensão sociológica. Mas também, dentro dessa cultura, dessa sociedade, tem valores, tem costumes, normas, e que eu tenho que ser crítico delas, a dimensão ética moral. E aí tem uma quarta dimensão importante, que é a dimensão explicitamente religiosa, de conhecer as culturas, os fenômenos, as tradições, doutrinas, ritos, morais e etc. das religiões. Mas tem muita gente que acha que o objeto do ensino religioso é só ensinar fenômeno religioso. Então, desde o primeiro ano, já começa com crianças, né, estudando só religião. Gente, a criança acabou de sair da educação infantil, e aí a Jaqueline é especialista nisso aí, né? Depois ela podia contribuir lá, e acabou de estar naquela perspectiva de ver, né, os espaços de experiência dela, né, a dimensão, né, do brincar, e etc, etc. Eu já venho e taco religião nela. Ela está pensando nela mesma, como é que ela lida com a realidade, como é que ela lida, né, com as experiências de sofrimento. Olha aí, né, quantas situações, quantas perguntas que as crianças têm para colocar. Então, você tem que ter um educador preparado para isso. Não é só um esquema, vão fazer trabalho de religião, vocês vão pesquisar aquela religião. Não, gente, aí a gente faz para cumprir tabela. Isso não é educar. Né? As crianças estão lá vendo, a cada dia trazendo questões, né, fundamentais da existência, do conflito familiar, da vida. Esse é um espaço fundamental de educação. Por quê? O que a gente quer, e todo o conteúdo de educação deveria ajudar? Contribuir para a criança, o adolescente, o jovem, possa construir projetos de vida de qualidade, bem fundamentados. Né? Por quê? Hoje, o que a gente vive? É, às vezes, uma crise de sentido. Olha como que já se vive hoje crianças em depressão. Né? Como que o vício já começa a atingir crianças, álcool, drogas, crack, etc. E o pior de tudo, gente, crianças, jovens, adolescentes que desistem de viver. Como é que tem crescido? Né? Suicídio, né? Toda essa saúde mental. Ah, mas ela sabe religião, já sabe, né, os 10 mandamentos. Gente, não é isso, não é por aí. Né? Não tem que saber. Claro que vai entrar. E se o aluno coloca, professor, eu não estou entendendo esse negócio aqui da religião ou capeta, eu vou ter que eu vou ter que arranjar uma maneira, e aí tá, eu tenho que ser adequado ao desenvolvimento psicopedagógico dessa criança, né? Eu tenho que ser adequado. Um cuidado enorme, porque a gente, professor de ensino religioso, a gente pisa em ovos. E daqui a pouco vem pai na escola a reclamar que o professor de ensino religioso está, né, colocando porcaria na cabeça do filho. E ele vem reclamar. Mas veja, por isso que a gente tem que trabalhar, inclusive, até mais amplamente, envolver até a família. Né? É claro, gente, vai ter situações familiares de, por exemplo, fundamentalismo, e, né, que às vezes não vai ter jeito. Né? E aí que a escola deve ter um projeto pedagógico, coisa que a escola não tem, e que a BNCC pede, que haja um projeto pedagógico da escola. O que a escola quer formar? Só que é um projeto pedagógico construído pela comunidade escolar. Gente, eu fiz um trabalho aqui em Belo Horizonte sobre projeto pedagógico de escolas estaduais. Era a coisa mais difícil achar onde estava o raio do projeto. Aí rachou, todo amarelo, cheio de poeira, né? Eu tinha 15 anos, 20 anos. Gente, projeto pedagógico tem que ser algo atual. Eu tenho que estabelecer as metas, eu tenho que verificar o que eu quero formar. Né? Então, veja, o currículo referente de Minas Gerais não é perfeito, mas ele contou com mais de 300 sugestões de professor, né, de professoras. Né? Então, veja, ele foi construído recuperando essa ideia de Minas, sendo fiel à tradição de Minas. E o que aconteceu? Né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tinha até anotado que a gente vai ficando velho e aí a memória já vai embora. Né? Vocês têm uma ideia, a BNCC, deixa eu ver aqui se eu pego os números aqui. É pena se eu deixei passar isso aqui.
Eu vou só... Eu não estou... Aqui, ó. A BNCC ela tinha 63 habilidades apenas, né? O currículo referência ele levou isso para 115. Olha como é que nós criamos, de fato, né, um currículo, né, original em Minas. Só foram mantidas 12 habilidades originais, né, da BNCC. Né? 51 são totalmente novas e 52 elas acabaram sendo adaptadas, né? Melhorando. Né? Deixa eu ver se consigo dar um exemplo aqui. Não, depois vocês já devem conhecer o currículo, né? Mas veja, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante que apareceu no nosso currículo é quando se fala sobre alimentos sagrados. Mas naquele perspectiva limitada, só pensar hóstia, sei lá, né, o que vai se oferecer no ritual, né, vinho, sei lá. A gente colocou, não, peraí, como é que são as receitas regionais, familiares, aquela receita da avó, que em torno dela a família se reúne. Gente, isso é sagrado para a família. Então a gente abriu o horizonte para não ficar pensando nisso só. Né? Indumentária religiosa e as indumentárias culturais. Então, a gente ampliou manifestações religiosas e culturais, símbolos religiosos e culturais, para incluir. Então, depois vocês observem o currículo de referência, como é que ele amplia o horizonte. Mas não é perfeito, tem problema, não deu para fazer tudo. E foi assim, Gisele deve lembrar do prazo que a gente quase morreu, acho que eram 3 meses para a gente fazer isso, e a gente tinha que responder a cada uma das 300 sugestões se foi incluída, não foi, porque não foi. A gente quase morreu para fazer isso. Agora, como tudo na vida é imperfeito, a gente espera que a BNCC, como também, né, o currículo de referência, ele mude. Porque a regra era a seguinte, nós não podíamos tirar nada da BNCC, só acrescentar. Né? Então, gente, eu vou, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, discutir imanência e transcendência. É duro, hein? Tem professor que é imanência? O que é isso? É claro, esse título está lá no programa, eu tenho que traduzir isso, e está um currículo de referência, ele tenta traduzir, né, o que a gente entende por esse processo. Então, veja, eu acho que precisa ainda muita formação sobre o que é BNCC, etc. Aí parece que eu estou achando muito estranho, um montão de lugar esqueceu o currículo de referência e fica só BNCC. Os livros didáticos fizeram isso. Eles não olharam, eles quiseram criar um currículo nacional, pegaram só a BNCC. E aí a BNCC é relativamente pobre em muitos aspectos. Eu posso dizer, porque eu fiz parte da comissão, né, do Conselho Nacional de Educação para a Inclusão do Ensino Religioso, eu me lembro que a gente era um grupo que fez, né, o material para o 1º ao 4º ano. A gente ficou tão empolgado que tinha um professor que trabalhava com comunidades de povos originários, tinha uma professora que era da literatura, então a gente pensou uma coisa assim tão aberta, na hora que a gente apresentou, reprovado. Aí voltou o esqueminha, né, tradicional. Tudo bem, gente. A gente arranja um jeito. Por isso que o professor ele tem que ter conhecimento para ter autonomia e poder articular esse seu conhecimento. E aí tem uma regra que eu acho assim, fantástica. Seria o meu sonho que os professores de uma escola pudessem preparar aulas juntos, se encontrar. Tá, é difícil, uma vez por mês, né? Ou de uma região, ou de algumas escolas. Olha aí, Patrícia, coisa interessante, né, para o coletivo pensar. Porque quando a gente está ali sozinho preparando aula, é aquela crise de domingo à noite. Como é que vai ser essa semana? O que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu faço? Veja, imagina você poder ter comunidades, Cadu, de professores que se reúnem, trocam ideias. Né? E aí, gente, quando a gente se junta, vem coisas fantásticas. Vamos pensar esse vídeo, vamos pensar nisso, vamos pensar nessa forma. Vocês vão verificando, já respondendo a Patrícia, é um projeto de poder, sim. Né? Você tem uma ideia, Patrícia, no MEC, na CAPES, por exemplo, eles estão aprovando curso de teologia fora do conselho diretor, por fora, que não foram aprovados pela área. Né? Então, assim, que é um projeto, Agora, justamente, eu acho que o ensino religioso ele é fundamental para a formação do cidadão e para a democracia.
Agora, aqui tem uma questão. Eu estou falando isso para vocês, educadores. Na sala de aula com as crianças, o tratamento é outro. Né? Eu tenho que acolher aquela criança naquela demanda e eu tenho que ter uma pedagogia, né? É pegar pela mão o pedagogo, né? Para caminhar com ela, para ela entender esse processo. Eu não posso jogar para ela a minha visão política, ideológica e etc. Por isso que, se você começa pela dimensão afetiva, né? E ela percebe que você a reconhece como um rosto. E aí tem um detalhe interessante na minha experiência pedagógica. Eu sei que é difícil e às vezes a gente tem que descobrir técnicas para isso. Se você sabe, né, e sei que muita gente sabe, né, o nome de cada um dos seus alunos, isso faz uma diferença, entende? Então, assim, poxa, ele sabe quem eu sou, ele me conhece, então você tem que investir nesse conhecimento dos seus alunos, saber a realidade deles, que tipo de crença, que tipo de família, onde mora, como é que é, porque aí você começa a responder as questões. Você não precisa entrar nessas polêmicas, né? Ou seja, a questão não se trata, diante da morte, vamos estudar aqui, existe ressurreição, existe reencarnação, existe nirvana, existe... Não é isso. Ele está ali sofrido com essa situação, angustiado. Ô, professor, perdi, né, um vizinho, uma vizinha, né, foi um tiro, né, foi lá uma briga lá na comunidade. Né? Como é que é isso? Como é que eu vou lidar com esse sofrimento, com a questão da morte? Então, gente, aí a gente tem que ter certa autonomia para pensar o programa de acordo com a realidade. Mas eu tenho uma meta, eu tenho um projeto pedagógico, eu tenho objetivos a alcançar. Né? E aí eu tenho habilidades, e aqui está o diferencial da BNCC, do currículo de referência, que a habilidade não é o objetivo do professor, é o que a criança ou adolescente precisa desenvolver. O que eu espero que esse meu educando desenvolva? Né? Então, que habilidades? Eu tenho um conjunto lá, por exemplo, no ano eu tenho 8, 10, 16 habilidades. Eu vou ter que talvez escolher, não vai dar para trabalhar todas, quais as prioritárias, o que é mais importante naquela turma, e numa outra turma vai ser diferente, que eu vou ter um outro perfil. Né? Acho que cada um aqui que já tem experiência, né, de anos sabe que você pode dar o mesmo conteúdo, é outra realidade quando você muda de turma. Né? A mesma série, mesmo ano, mas a realidade é diversa. Então, a gente tem que fazer isso. Agora, precisamos de material de apoio para os professores, né? Sem dúvida. Né? Maurício, bom, Maurício, que eu sei de outro, né, da geografia, eu acho que o ensino religioso, você vai ter pessoas que fizeram religião, uma minoria. Né? A grande maioria fizeram filosofia, fizeram pedagogia, fizeram letras, fizeram história. Né? Então, nós não temos problema com isso, é muito bom, essa é a realidade. Né? O que a gente hoje precisa é que aqueles que querem se dedicar ao ensino religioso possam continuar a sua formação, tanto fazendo, por exemplo, uma segunda licenciatura, ou quanto uma formação continuada, frequente. Isso é importante para nós. Agora, veja, realmente nós estamos vivendo, e aí eu insisto, o ensino religioso, a cultura religiosa na universidade, que eu também leciono, ela é fundamental para a democracia. Porque, de fato, se você for pegar historicamente, desde a década de 70, no final da década de 70, com Thatcher, Reagan, Kohl, né, a trilateral, depois veio o consenso de Washington, a gente começou a destruir tudo aquilo que foi construído. Então, você destruiu o sindicato, começa todo um trabalho, né, para destruição, né, sindical, né? Essa ideia, né, de você criar, né, essa globalização econômica. Aí você pega o tênis, produz no Vietnã, né, explora as pessoas de lá e vem trazer. Né? Foi assim que Collor introduziu isso no Brasil, destruindo muitas indústrias, principalmente, eu me lembro mais, as indústrias de brinquedo, como a Troll, Estrela, que aí começou a chegar os produtos importados né, de vários da China, de vários lugares ali, essa globalização. Né? E aí cresce a nova direita. Né? Na década de 70, no Brasil entraram no Amazonas, na Amazônia, mais de 1.000 pastores pentecostais para evangelizar índio. É uma tragédia. Né? E a gente tem hoje resultado disso. De 18 tribos tapajós na Amazônia, só 2 aceitaram vacina, porque os pastores, as rádios locais, falando que vão morrer, que vão virar jacaré.
Isso não é... Isso está agora. Só 2 tribos aceitaram receber vacina, porque foram... Agora, por que essa invasão? Aí vem junto empresa, exploração de biodiversidade, né, da mineração, a destruição dos rios com contaminação. Então, veja, isso não foi... Há um projeto nessa situação, né, neoliberal, né, que começou no final da década de 70. Aqui no Brasil, curiosamente, na hora que o mundo, na Inglaterra, em vários lugares aqui estava começando a redemocratização, o sindicalismo de 78, 79, a criação do Partido dos Trabalhadores e toda a luta, que acabou confluindo para uma Constituição, né, que realmente é boa, nossa Constituição é boa, e esse neoliberalismo quer destruir, quer tirar tudo isso. Por isso, o que eles fizeram? Congelaram gastos sociais durante 20 anos. Né? Mas juro da dívida é livre. É livre. Agora, independência do Banco Central. Né? Eu não gosto de dar comparação com os bichos, porque os bichos não merecem. O pessoal está chamando o inominável de jumento, rato, burro. Tadinho, os bichos não merecem isso, gente. Não compara o inominável com o bicho, não. Né? Bicho é bom. Né? Isso aí é outra coisa, o ecocida, genocida é outra coisa. Mas seria comparável você colocar a raposa para administrar o galinheiro. Então você chama um cara do Banco, né, Itaú, do Banco Bradesco, ele vai ser, né, independente do presidente, ele vai fazer o que ele quiser. Foi o que aprovou agora. Só que a maioria não tem noção disso. Né? Não tem noção. Só para você ter uma ideia, os bancos... O lucro dos bancos em 2019 foi 85 bilhões. Caiu em 2020 para 64. Mas ganham dinheiro demais. E produzem o quê? O que banco produz? Depois procurem saber quanto de impostos que eles pagam. Não pagam quase nada de impostos, mas eles bancam os deputados que elegem. Né? Então, de fato, é um projeto? É. Né? Hoje até não é mais só a teologia da prosperidade, não. É a teologia do domínio. Compre os livros do Edir Macedo para ver uma teologia do domínio. Eles querem ocupar isso. Então, veja, essa lógica ela ocupou um espaço, né? Ou seja, nessa fragmentação, né, da própria modernidade, né, esse que se chama de sujeito liberal, ou o Bauman vai falar da modernidade líquida, né? O amor líquido, né? Essa coisa que você não controla, né? E que está aí, é que ela é também associada a uma mídia, ao individualismo. Né? Gente, vocês, eu sou velho, né? Velho se lembra. Eu me lembro quando inventaram isso aqui, fone de ouvido, o Walkman. Eu ficava, gente, que egoísmo, ter um aparelho para escutar música sozinho, porque eu sou de uma época que a gente tinha que negociar, geralmente era o pai que determinava qual programa, que é uma TV só, era um rádio só. Né? Então, veja, aí cria-se o Walkman, né, individual. Hoje, cada um tem seu telefone celular, né? Classe média vai ter cada um seu quarto, cada um sua TV, cada um... A gente caiu nesse mundo individualista. Mas a gente tem que se recordar que essa mudança começou lá em 64, com o acordo MEC-Usaid, né? 1968, né? A 5692, o tecnicismo na educação. Né? Então, veja, aí você enfia mais quantidade de física, biologia, química, matemática, e tira filosofia, tira sociologia, tudo aquilo que levou uma juventude a ter um pensamento crítico. Então, veja, hoje o ensino religioso ele tem, gente, uma felicidade de pensar a sua área como ciências da religião, mas que tem que ter uma boa formação pedagógica. Então, isso que eu digo, ele tem que ter um pé na ciência da religião e um outro pé firme no campo da educação. Ah, mas a educação não gosta da gente. Então, eu sempre brinco, vamos nos associar à ANPED, Associação de Pós-Graduação, eles vão ter que nos engolir. Né? A gente vai ter que ter qualidade das nossas pesquisas, né, para a gente ocupar. A gente é educador, por que a ANPED, porque a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação não quer saber da ciência da religião e do ensino religioso? Somos educadores, somos licenciatura. Então, a gente tem que ocupar esse espaço. Né? Por isso que a gente tem que se aproximar das secretarias,
municipais, das secretarias estaduais, trabalhar junto. A gente tem que engolir alguns sapos, né? Mas é isso, o processo político é esse, a gente tem que ir avançando e, né, registrando conquistas. Então, por exemplo, ao ajudar na redação do currículo referente de Minas Gerais, né, o nosso grupo de pesquisa, fez com que a secretaria pedisse: vocês podem ajudar agora nos PETs? Pô, vamos lá, não ganhamos nada por isso, é trabalho, vamos ajudar. Vai ter problema? Vai, mas vamos ajudar. E agora a gente começa a definir, pera lá, como é que está essa questão de professores? Eu tive a chance de falar no Conselho Estadual de Educação, e o presidente falou: mas muito interessante esse negócio, está falando dos professores aí, designação, nós precisamos de colocar ordem nisso aqui, está muito bagunçado nisso. Então, quando precisar, vou contar com você, vou te chamar para ajudar a pensar nisso aqui. É isso que a gente tem que estar, a gente tem que estar ocupando esse espaço, né? Por isso que a gente criou agora em Minas a ADPER, MG. É uma associação que a gente não quer, a gente quer trabalhar junto com o sindicato, a gente quer. Só que, às vezes, a perspectiva ela é mais específica. Uma associação tem muito mais possibilidade de trabalhar a questão de cursos, parceria para eventos e cursos, né? Mas a gente quer justamente que, a partir da associação, a gente possa ter mais pessoas sindicalizadas, né? E possam atuar, né, para a categoria defendendo essa questão. É isso, é somar. Então, uma das questões que eu observo, Maurício, é que, às vezes, há muito divisionismo, sabe? Muita competição, muito ruído, né, entre posições teóricas do ensino religioso, metodológicas. Lógico, que bom que há diferença. Imagina se todo mundo pensasse igual. Era uma tragédia, né? Então, é bom. Agora, a gente tem que ter esse esforço do diálogo. Esse fim de semana passado, eu escrevi um ensaio pequenininho sobre a confiança, refletindo justamente isso. Por que a minha tia, o meu irmão, a minha cunhada votaram nesse nominável? É porque as pessoas elas passam a confiar onde ela acessa informação, né? Então, aqui, a confiança é uma questão fundamental. Então, veja, a gente tem que mudar esse processo da confiança para que a pessoa saiba que, além de Globo, existe 247, existe Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, tem tanta coisa, né, hoje, né, que é interação, é reorganização, que fez surgir mídias alternativas, né, o GGN e tantas coisas, né, que a gente tem que buscar. Então, a gente tem que dizer isso aqui. Mas quando a gente tem uma relação direta, sincera com os nossos educandos, eles percebem, né? E eu sempre digo das minhas aulas, né? Isso que eu estou dizendo aqui, eu digo das minhas aulas sobre o inominável e etc. Gente, não acreditem em mim, não. Vão às fontes, procurem, busquem. Isso é ser sujeito, não é ser passivo de receber isso.